Maceió tá tão quente que a gente abre a boca para sorrir e sai pó. Olá gente, aqui é a Carol de Reparável e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a melhor e a pior leitura que eu fiz no mês de outubro. E como foi no mês anterior, a pior leitura não é que o livro tenha sido ruim, mas que eu achei que o autor, que no caso a autora, poderia ter feito mais, que foi o Tocando as Estrelas, da Rebecca Serling. Eu acho que assim, botando na balança entre todos os que eu li, esse e o outro foram os que eu gostei menos. E como esse aqui eu encontrei sérios problemas na construção mesmo do enredo, eu achei melhor optar por deixar ele como a pior leitura do mês. Lembrando que não é que seja um livro ruim, só acho que poderia ser melhor. Quem assistiu o meu vídeo falando sobre as leituras que eu fiz no mês de outubro, viu eu falando bastante sobre esse livro, então eu não vou me ater a falar muito. Quem quiser passa lá, eu vou deixar no card aqui em cima e passa lá para dar uma conferida. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação um minuto certinho que eu começo a falar sobre esse livro em específico, para não ter que estar repetindo a mesma coisa para vocês que estão sempre por aqui. Mas, de modo geral, foi um livro que eu não gostei. E agora o meu queridinho do mês, que foi o It, coisa do Stephen King. Então assim, eu não vou ficar segurando esse livro aqui por muito tempo, porque ele é pesado, mas aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ele e eu vou tentar ser o mais breve possível. It foi um livro que eu comecei a ler no começo do ano, e dei uma pausa longa de vários meses e voltei há pouco tempo. Resolvi pegar ele direto para ler pro mês de outubro, porque era o mês de Halloween. E assim, é um livro de leitura lenta, tá? Eu não tive muitas experiências com Stephen King, e a grande maioria que eu tive foi na minha adolescência, com livros muito menores do que It, mas esse aqui foi um livro que me cansou em muitos momentos, principalmente no início. É um livro que tem momentos diferentes de narrativa, então a gente começa vendo o livro no futuro, os personagens já adultos, eles recebendo uma notícia e tendo que voltar para a cidade, de onde eles viveram um certo pesadelo quando eles eram crianças. Então o livro vai intercalar entre esses momentos deles adultos e os momentos deles crianças. Do mesmo jeito que vai tratar de momentos individuais deles, na verdade o livro só vem juntar os personagens adultos já perto do fim. Até esse momento a gente conhece o individual de cada um deles adultos e o individual deles crianças e momentos que eles se encontravam quando eram crianças. Possivelmente essa coisa do passado e do futuro tenha me cansado, mas isso foi extremamente importante para a construção do meu relacionamento com essa história. E assim, cada personagem ele tem uma particularidade muito interessante. E que o define ali dentro. Então de início você acha, meu Deus, são tantos personagens que eu não vou conseguir me familiarizar com eles, mas você acaba conseguindo. Então você depois de um tempo sabe que o Bill era a criança gaga, que o Rich era o menino que tirava onda de tudo, sabe? Você começa a fazer umas associações pelo comportamento deles e que fica uma coisa tão marcante de tanto que o autor bate em cima daquilo que você realmente consegue ter essa ligação com os personagens. Eu achei que seria muito difícil com a história, com tantos personagens, mas não é. O It em si, sabe, eu acho que assim, o nome desse livro em inglês, ele é esplêndido, sabe, porque o It é aquilo, é uma coisa, não é a coisa especificamente, porque quando a gente diz aqui no Brasil a coisa, a gente tá dando um nome próprio a alguma coisa. Então mesmo que seja o palhaço da história, a gente chama ele de a coisa, tá? E na verdade não existe isso. No inglês é essa noção do alguma coisa, sabe como é que é? Não é a coisa especificamente. Então eu gosto muito, eu não sei se eu consegui explicar pra vocês, mas assim, eu gosto muito do nome desse livro em inglês. Eu acho que define perfeitamente o que é esse personagem, que é o Pennywise, que é esse palhaço dessa história. O palhaço é o melhor dessa história. É o personagem que você não sabe se ele é real, se ele não é real, como ele seria no real, porque assim, o Pennywise, ele é um personagem que ele toma forma do medo das pessoas. Então, sei lá, se uma pessoa tem muito medo na vida de aranhas, então o Pennywise, ele vai acabar pisando você naquilo ali que você tem medo, sabe? Então ele assume formas de assustar as pessoas individualmente.
E quando elas estão em conjunto, ele consegue fazer isso com o grupo em conjunto. Então é como se dentro de cada cabeça individual ali naquele momento, a gente visse um medo diferente. E eu acho incrível essa construção que o autor fez entre os medos e o personagem de Pennywise. Tem momentos aqui da história que o autor simplesmente vai falar sobre uma outra pessoa que não tem nada a ver de um passado remoto de Derry. Derry é a cidade onde se passa a história. E aí essa pessoa que você não sabe o que tem a ver com as crianças, com os adultos, dos protagonistas de fato da história, você acaba enxergando uma ligação porque o Pennywise em algum momento vai aparecer para elas, não em forma física, às vezes não como um palhaço, mas é como se o medo em Derry, ele fosse um personagem, sabe como é que é? Não um palhaço em si, não aquela figura que a gente lembra do cinema, do filme, do It, mas a figura do medo, né? A ideia do medo. Então é uma coisa muito psicológica aqui nesse livro. Derry, que é a cidade, ela também é um personagem. E a gente meio que entende aqui que desde o princípio, desde o começo dos tempos, essa cidade vem sendo acompanhada por esse medo. Mas aí eu entendo, na minha cabeça, que o Stephen King fez uma concentração ali em Derry, para que a gente possa entender, para não ficar muito abrangente, mas é que de uma coisa que acontece em muitos lugares do mundo, em todos os lugares do mundo. Então ele trata aqui o Pennywise também como se fosse uma associação à violência. De tantos em tantos anos começa um surto de violência grande na cidade e eles associam o reaparecimento desse Pennywise, desse palhaço. E eu acho que esses surtos de violência são surtos de violência que a gente tem também nas cidades hoje em dia. Então é meio que a gente se sente em Derry, sabe? Derry é um pedaço que Stephen King escolheu para falar de uma coisa que é generalizada. Então assim, é um livro que eu terminei sentindo uma nostalgia tremenda, eu acho que porque você acompanha por tanto tempo, sabe, essa história, você se liga de fato aos personagens. E eu acompanhei com a sensação nostálgica de, meu Deus, acabou e tal, e ok, a resolução era aquilo mesmo, entendeu? Ele tinha que colocar uma coisa sobrenatural no final das contas, uma resolução sobrenatural no final das contas. Ele colocou, e quando acabou você fica assim, mas acabou, e Derry, sabe? E o resto? Você passa tanto tempo criando um relacionamento com essas pessoas, com essa cidade, até com esse palhaço, com a ideia desse palhaço, que quando o livro acaba você se sente meio órfão. Assim, como elemento de medo, sabe, de horror, eu não senti medo lendo esse livro. É muito difícil sentir medo lendo um livro. Tiveram alguns trechos aqui do livro que realmente eu penei, assim, pra conseguir ler, até porque meu horário pra pegar It era antes de dormir, é um livro pesado, não dá pra estar andando na rua com ele. Mas aí eu sentia, tinha alguma cena já mais perto do fim que eu tive um ou outro medo. Mas de modo geral não é um livro que me assustou, sabe? Não é um livro que tenha me deixado realmente assustada. Eu gostei de como ele finalizou essa história, talvez eu não gostei de como ele finalizou dois personagens dessa história, mas de modo geral eu gostei bastante. Eu senti falta do que ele tirou dessa história no final, porque ele tinha que tirar alguma coisa. E a ideia da memória é uma coisa incrível aqui nesse livro, porque, por exemplo, o autor levanta a suposição de que quando essas crianças saíram de Derry, elas esquecem o que aconteceu naquela cidade. Então, os adultos lá no futuro não lembram o que foi que aconteceu exatamente com esse palhaço quando eles eram crianças. Então, é um processo para eles irem lembrando disso aos poucos. E quando a história termina, que vocês veem eles se dissipando de novo, voltando para suas vidas, você entende que aquele lapso de memória, ele vai voltar todo novamente. Então eles vão esquecer daquilo de novo. Então assim, eu acho incrível essa coisa da memória, de como ele trabalha a memória do medo, de como o medo faz se reacender coisas em você que são pessoais. Por exemplo, a gagueira do Bill volta quando ele volta pra Derry, quando ele encara o medo, quando ele relembra do passado dele. Então é uma associação incrível que ele faz ali de memória, realmente memória, e a memória muscular, a memória de coisas que você fazia. Então, gente, ficou uma mini resenha, mas foi só pra deixar vocês cientes, entender do que foi que eu vivi com isso aqui. O It, esses livros grandes, eu não vou dizer só o It, qualquer livro grande é uma experiência, não é uma leitura. Porque você vai dedicar muito tempo àquilo ali e normalmente você tem um apego muito grande àquela história. Aquele lugar, aqueles personagens. E eu entendi os momentos de lerdeza desse livro como o Stephen King querendo me mostrar que eu precisava desses momentos para poder me afeiçoar a isso aqui. E de fato foi.
Eu consegui lembrar muito desses momentos das passagens lentas. Quando eu terminei o livro, eu fiz, pô, eu tô com saudade. E quando eu lembrava da saudade, eu lembrava justamente dos momentos de calmaria. Então, assim, eu achei que ele construiu muito bem essa história. Eu amei esse livro, ele tá todo marcado aqui. Tem passagens incríveis nele. Então, assim, o meu primeiro tijolo Stephen King, eu gostei demais. Eu acho que eu comecei realmente com o pé direito. Eu não sei se é um dos melhores livros dele, porque eu realmente não consigo medir, porque eu não li muita coisa, mas dos livros que eu li dele, com certeza esse aqui é o melhor. Enfim, gente, foram os 2 livros do mês, né? O pior, o que não foi tão legal, e o livro que eu achei mais legal. Eu gosto de livros que me transmitam uma emoção, que permitam que eu fique com essa emoção. O autor fez isso fantasticamente aqui, então, corações. Foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, até a próxima.